Fala galera, hoje eu queria compartilhar com vocês mais uma devocional aqui conosco e eu queria falar sobre as últimas palavras de Jesus no Sermão do Monte. Jesus, depois de falar o capítulo 5, as bem-aventuranças, trazer várias ordenanças no capítulo 6 e também no capítulo 7, Jesus termina o sermão falando sobre a história de duas pessoas. Ele vai falar sobre alguém que ouve e pratica a palavra de Deus, isso está em Mateus 7, do 24 ao 27. Sobre alguém que ouve a palavra de Deus e pratica. E essa pessoa que faz isso, ela é semelhante a alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Construir a sua casa sobre a rocha é construir a sua casa debaixo das palavras de Jesus. É construir a sua casa de acordo com o padrão de Jesus. É construir a sua vida seguindo as palavras de Cristo. É esse coração, que o coração é totalmente voltado para querer ser parecido com Jesus. Aquela pessoa que quer renovar a sua mente, que quando erra, ela quer consertar, ela se arrepende e ela continua dizendo: eu quero olhar para Cristo, eu quero parecer com Jesus. Mas Jesus está falando aqui de uma maneira para uma multidão de pessoas que estavam ouvindo todo o Sermão do Monte. E Jesus agora vai falar também sobre um outro grupo de pessoas, sobre as pessoas que ouvem e não praticam. Essas pessoas, elas constroem a sua casa sobre areia. E Jesus então, imediatamente, quando ele vai falar desses dois personagens, dessas construções, ele vai falar que chega um momento que vem as tempestades, vem a chuva, e a casa que está sobre a areia, ela desaba, mas a casa que está sobre a rocha continua firmada. Eu pergunto para você, em que situação, em qual é o momento que você está passando, qual é a situação da sua vida? Você tem buscado ouvir e praticar a palavra de Deus em sua vida? Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo 21 e 23, aquele que me ama é aquele que guarda as minhas palavras. O problema de quem constrói a sua casa sobre a areia é o auto-engano. Porque normalmente essa pessoa ela escuta, é alguém que participa da igreja, de um culto, é de um ministério da igreja, participa de um grupo de estudo pequeno, essa pessoa ora muitas vezes, essa pessoa ela assiste pregações no YouTube, essa pessoa cresce na igreja, vive na igreja por anos talvez, e ela vive, mas ela continua com os mesmos pecados que sempre teve. Ela continua com o pecado de mentira, essa pessoa quando alguém a agride de alguma maneira, essa pessoa vinga, usa palavras torpes, essa pessoa busca, se altiva e sempre com o discurso que eu sou crente, eu amo a Deus, mas as suas atitudes não consertam. Ela não tem um coração quebrantado diante de Cristo Jesus. E eu quero perguntar para mim e para você, será que nós temos vivido como alguém que constrói a sua casa sobre areia? E o problema do auto-engano é porque quando vem as tempestades e as chuvas não representam uma provação do cotidiano. As chuvas, as tempestades nesse texto representam o juízo final. É aquela pessoa que acha que a sua casa, por estar na areia e continuar com a mesma vida, sem transformação, sem renovação de mente, sem conversão genuína, mas apenas por participar das coisas da igreja, por chorar muitas vezes num culto, por exemplo, ela acha que ela é crente. Mas chega o grande dia que essa casa desaba, essa vida desaba. Talvez é aquela pessoa que vai dizer: Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônio, mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que eu e você possamos, se a gente tem vivido uma vida de construção de uma casa sobre a areia, que a gente se arrependa e que a gente busque construir a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Que eu e você
possamos olhar para Jesus e seguir as palavras de Jesus, para que no grande dia a gente possa ter ouvido dele: vinde benditos do meu Pai e entre para o gozo do seu Senhor. Que o Senhor te abençoe, tamo junto, e é de Deus.